Pessoal, gente, então nós falamos das tensões na Europa, né? Estudamos aí o fascismo, agora o nazismo, e eu pedi para vocês fazerem as questões da página 8, né? 8, da página 12 e da tarefa 14, correto? Então vamos lá, fazer a correção rapidinha para a gente entrar no outro tema. Então aqui para você observar uma imagem, né, da página 8, então você tinha que fazer uma interpretação, né? É possível notar quais elementos de sua composição estão relacionados com a situação política e econômica da Alemanha. Então, o que nós temos aqui? Olhando aqui, ó, um senhor pedindo moeda, um senhor provavelmente indigente ou um senhor muito pobre, né? Se contrapondo a isso, um lugar granfino, um lugar com lojas, né? Parece ser lojas granfinas, as pessoas que estão circundando, pessoas bem vestidas, uma madame, né? Um outro senhor andando. Então, qual que é a base desse cartaz aí? A crítica pontual dele é a desigualdade. Enquanto um está pedindo dinheiro, esmola, os outros estão sofisticados, andando aí, de certa forma, até meio que parecendo que indiferente a esse idoso, né? Então você tinha que colocar um casal elegante, vestido, não dá atenção a um senhor idoso, de terno, aí você faz a descrição, né? Trajado de terno, que pede esmolas, numa rua de comércio sofisticado de Berlim, né? Porque aqui está escrito, ó, cena de rua em Berlim. É o nome da obra, é uma aquarela, né? Tá bom? A aquarela que produz aí como que era o cenário da Alemanha de época, tá bom? Tranquilo? Então isso vocês se desenvolvem com o seu vocabulário, aí, com as suas palavras, tá? Sempre buscando uma resposta formal, um português correto, não se esqueçam disso, tá? Por favor. Então vamos para a 12. A 12 fala sobre a orientação do professor e tal. Aí, quais as semelhanças entre fascismo italiano e nazismo alemão? Já falei, né, várias vezes. Então a gente pode colocar aí, ó, que ambos defendiam uma violência política, né, como recurso, a violência como recurso político, um nacionalismo exacerbado, ou seja, um supernacionalismo que coloca a nação acima dos valores humanos, a militarização da sociedade, uma sociedade militarizada, né? Uma sociedade toda meio hierárquica, né? Como se fosse um quartel general. O uso da propaganda em massa também tem que ficar claro, isso é fundamental nos regimes fascistas, né? Nazifascistas, no caso. O culto ao líder, culto à personalidade, o líder como assim, um líder como um mito, como algo super poderoso, né? E a imposição do Estado, o Estado sobre o indivíduo. Então, o Estado acima do indivíduo, o Estado aniquila o indivíduo. Os interesses estão para o Estado e não para o indivíduo, tá? Então você tem que colocar aí, a imposição do Estado sobre o indivíduo. Então são esses elementos aproximam Mussolini, fascismo italiano, com o Hitler, nazismo, que é o fascismo alemão, tá? Então são esses elementos que aproximam ambos. Tranquilo? E agora vamos para a tarefa 14. A tarefa 14 também era... Deixa eu procurar aqui para resolver com vocês. Vocês estão com a apostila em mãos, né, gente? Tem que estar com a apostila. Então, a tarefa 14 é as raças na concepção nazista. Então, você tinha que ler o texto, esse pequeno texto aqui. Ele é um fragmento, um excerto, né? Um pedaço do texto do livro Mein Kampf, que traduzindo em alemão seria Minha Luta, escrito pelo Hitler, tá? Onde está a base da teoria, vamos dizer assim, nazista, na verdade é um escrito de uma pessoa só, do Hitler, né?
Ele escreveu esse livro quando ele ficou preso, tá? Acho que foram 9 meses, se eu não me engano. Chama Mein Kampf, Minha Luta. Então é esse livro que dá fundamento aí para a teoria nazista, né? Então a pergunta é: de que forma a ideologia hitleriana, ou seja, a ideologia do Hitler, entendia a relação entre as raças humanas? Gente, o que ele coloca? O livro aqui, esse texto aqui, ó, sugere que existem raças superiores e raças inferiores. É isso que está sugerindo. E ele enaltece a dominação do mais forte sobre o mais fraco. Né? Então, a raça superior, ele chamava de ariano, raça ariana. Era uma raça pura, uma raça branca, né? Coisa lunática, né? Então ele colocava que essa raça, que ele, lógico, ele era dessa raça, ele e os seus correligionários, eles estavam acima das demais. Então as demais estavam no mundo para servi-los, né? Como se fosse como o ser humano trata de forma injusta os animais, né? O ser humano se coloca acima dos animais, acha que o mundo foi feito só para o ser humano, né? Então ele explora os animais, explora para carregar, para carroça, para fazer experimento científico, para comer, enfim. Então ele trata a relação que o Hitler coloca da raça dele, da suposta raça dele, com as demais, é dessa forma, tá? Que ela é superior e as demais estão aqui para servi-lo. Então nós aqui brasileiros, latino-americanos, né, os romenos, sei lá, tudo que ele coloca em categorias, né, ele cria as categorias de inferiores, ele fala que essas raças estão para servi-los, tá? E às vezes nem merece viver, é isso, tá? Então ele coloca pessoas como um nível inferior, tá bom? Então não tem condição de civilidade, de cultura, enfim. É isso que você tem que descrever, tá? Lendo esse pequeno texto. Tranquilo, pessoal? Então encerra essa parte. Vamos agora, dando continuidade ainda nesse período entre guerras, né? E agora, no caso específico, nós vamos ver a Guerra Civil Espanhola, tá? A Guerra Civil Espanhola que se deu aí no período entre guerras, né? Então vocês viram os totalitarismos. Lembre dos regimes totalitários, que podem ser chamados de fascistas, né? Porque todos se inspiraram no fascismo alemão, no fascismo italiano, no Benito Mussolini. Então é interessante você saber que existiram vários... Ah, tem uma pergunta aqui, desculpa. AB, faltou dizer AB aqui, ó, da página 13. Página 13B. Vai falar o que eu ia falar agora. Por que é possível utilizar a expressão fascismos no plural? Por quê, gente? Porque o fascismo italiano, né, que é o original, vamos falar assim, ele que serviu de inspiração para os outros regimes totalitários que se instalaram na Europa, tá? Naquele período lá, como o próprio nazismo alemão. Aí vamos falar, o franquismo na Espanha, porque vem de Francisco Franco, que era o líder lá, seria como o Mussolini era para a Itália, o Hitler para a Alemanha, o Franco era para a Espanha. E em Portugal teve um líder também, esse dominou Portugal por um monte de tempo, tá? Que é o Antônio Oliveira Salazar. Então a gente fala que o regime dele chama salazarismo. Então o fascismo português é o salazarismo, tá? Entendeu? Então, geralmente eles levam o nome dos seus líderes, né? Até porque o original é o fascismo italiano, né? Então os demais se inspiraram nele, né? A Alemanha tem o nazismo, mas o nazismo se inspirou muito no fascismo italiano, tá bom? Então é possível falar de fascismos no plural, tá? Porque existem vários fascismos. Beleza? Sobre Portugal, o fascismo em Portugal, existe um filme chamado Capitães de Abril. Capitães de Abril. Fala quando porque foi no mês de abril, né? Fala quando abril de 74, salvo engano, quando o movimento que surgiu da base dos jovens das Forças Armadas
conseguiram derrubar o salazarismo, conseguiram derrubar o regime do Salazar, tá? É muito bonito esse filme, Capitães de Abril. Se puderem, assistam, tá? É uma produção portuguesa. Fala da chamada Revolução dos Cravos. É bem legal, porque na hora que eles conseguem mobilizar a população lá, vem um florista que estava na cidade lá e dá uma flor para um soldado que é contra o Franco. Ele pega esse cravo, é uma flor vermelha, e coloca na ponta do fuzil. Então ele anda com o fuzil com a flor na ponta. Aí todo mundo começa a pegar, vai na floricultura, compra lá e começa a colocar nos fuzis dos soldados que lá estão. Então simbolizando assim que a arma seria um elemento de paz, né? É muito bonito. Não, se puder, assistam, tá? Tranquilo? Então nós vamos entrar agora na Guerra Civil Espanhola. Bom, rapidamente, né? A Guerra Civil Espanhola, que aconteceu de 36 a 39 começa a Segunda Guerra, tá? Então a Guerra Civil Espanhola começou até começar a Segunda Guerra. Foi dizem, né, os teóricos, né, que ela foi nada mais nada menos do que um ensaio para a Segunda Guerra. E a Guerra Civil Espanhola foi um conflito interno, por isso que é civil. Não é de uma nação contra outra nação, não é uma guerra internações, né? É uma guerra interna da população contra elementos da própria população. Claro, tem ajudas externas, no caso da Guerra Civil Espanhola isso é muito claro, vai ter ajudas externas, mas é uma guerra dentro do país. Para que aconteceu essa guerra? Para o Francisco Franco, que é o totalitário fascista da Espanha, dar o golpe e implementar o seu poder. Tá? Então essa guerra envolveu quem tinha interesse que ele entrava no poder, no caso da Alemanha e da Itália, que eram regimes fascistas, então eles tinham simpatia. No caso da União Soviética, ajudou os republicanos que eram contra. A Guerra Civil Espanhola, ela pode se dividir em dois grupos, para ficar fácil de entender. Os nacionalistas, que na verdade são os fascistas, ultranacionalistas, né, são os que apoiam o Francisco Franco, e os republicanos, né, res pública, coisa pública, coisa do povo. E os republicanos, que estão identificados com o quê? Com a república, identificados com a democracia, identificados com o povo, tá? Com o povo mesmo, povo humilde, né? Não povo, não a minoria, as elites. Então, esses dois grupos, republicanos versus nacionalistas, tá? Esses dois grupos entram em confronto. No final, numa batalha terrível, né? Onde vem voluntários, é muito interessante. Depois vocês vão ler a teoria, vai ter voluntários do mundo inteiro para lutar ao lado dos republicanos, querendo a república, querendo a liberdade, contra o fascismo na França, na Espanha, né? Na verdade na Europa, porque o fascismo estava tomando conta, né? A Itália já tinha virado fascista, a Alemanha já tinha virado, e isso ia desembocar no que nós vamos chamar de Segunda Guerra. Esses conflitos vão acabar resultando na Segunda Guerra. Então veio voluntários, as brigadas voluntárias de tudo quanto é parte do mundo, aqui do Brasil, um tal de Apolônio, eu esqueci o nome dele. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, participou da Guerra Civil Espanhola, é um cara com uma alma de liberdade, e ele participou contra a ditadura aqui no Brasil. 3 períodos históricos. O cara morreu, né, tal, mas não faz muito tempo, tá? Eu cheguei a vê-lo pessoalmente. Então, para entender para ajudar na compreensão, vocês podem assistir um filme também chama Terra e Liberdade. Esse filme, Terra e Liberdade, o palco, o cenário do filme é a Guerra Civil Espanhola, né, que aconteceu aí de 36 a 39, tá? Terra e Liberdade, é um antigo filme, se vocês conseguirem achar, é maravilhoso, maravilhoso, eu adoro, tá? Talvez sei lá, é um dos filmes que eu mais gosto. Um destaque para essa Guerra Civil Espanhola também, que você tem que lembrar, que é nacionalistas contra republicanos, vai ter a feitura da obra do Picasso. Picasso, quem que era o Picasso? Era o Pablo Picasso, Pablo, né, nome espanhol. O Pablo Picasso era um espanhol, um artista espanhol, tá?
ele vai pintar uma obra que vai ficar conhecida mundialmente, que chama Guernica. O que é Guernica? Guernica é uma cidade mais ao norte da Espanha, que foi atacada pelos nazistas. Os nazistas ensaiaram a Segunda Guerra, né, na Guerra Civil Espanhola. Eles atacaram a cidade de Guernica e não atacaram alvos militares, atacaram a população civil. População civil que não tinha nada a ver com o conflito. Crianças, velhos, idosos, pessoas de qualquer... civil, não militar, não soldado, atacou. Veio os aviões dos nazistas, do Hitler, e jogou bomba na cidade, tá? Morreu mais de 1.600 pessoas, se eu não me engano, tá? Foi um horror. Então ele pintou essa obra, colocou o nome de Guernica em homenagem a esse evento, tá? Condenando esse evento, né? Denunciando esse evento, tá? Tanto que vai ter uma exposição de artes, e aí chega um oficial nazista nessa exposição de artes, né? Chega pro Picasso, chega lá, pergunta pro próprio Picasso. Ele não conhecia o Picasso estava do lado da sua obra, pergunta: quem que fez Guernica? Aí o Picasso pega e fala: vocês. Entendeu? Foram os nazistas que fizeram aquilo lá, né? Então a obra chamava Guernica, né? Olhem a obra aí, vocês têm, e depois a gente dá continuidade. Lembrando que a Guerra Civil Espanhola nada mais é do que um ensaio para a Segunda Guerra. Testaram armas, táticas de combate, de estratégia, a artilharia, os aviões. Foi a partir da Guerra Civil Espanhola que começou esse modelo de atacar a população civil. Então, população que poderia ser resistência ao nazismo lá na Alemanha. O que o exército alemão fez, né? O exército Hitler, destruir essas cidades, né? Então, os lugares que nem Guernica, que era uma resistência republicana contra os nacionalistas, o Hitler mandou seus aviões e atacou a população civil, tá? Então, essa tática de atacar os civis também foi usado muito pela Alemanha, que se inspirou, que usou, que praticou, que desenvolveu na Guerra Civil Espanhola, tá bom? Então, até mais, espero que vocês tenham entendido e vamos dar continuidade às atividades, tá? Eu vou passar as instruções, leiam a teoria depois de assistir o vídeo, né? E como agora você tem um vídeo, agora você tem a possibilidade de voltar, de parar, como você quer. Então, você tem uma aula particular aí com você, tá? Então, um abraço, até mais. Siga as instruções.